Mensagem de Natal Suprema. 1963. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Mensagem de Natal Suprema. De 1963 a 1964. Por Samael Aun Weor. Buda Maitreya, Kalki Avatara. Da nova era de Aquário. Amados. Chegou a noite de Natal de 1963, ano 2 de Aquário, e é necessário que estudemos o processo de cristificação do homem. Ouça-me, caríssimos amados, Paulo de Tarso, mestre Hilarion, diz que precisamos formar Cristo em nós. É necessário que compreendamos plenamente todo esse processo da formação de Cristo em nós. É isso que vamos estudar nesta mensagem. O corpo astral. Muito se tem falado sobre o corpo astral, mas realmente o animal intelectual, falsamente chamado homem, ainda não tem corpo astral. O animal intelectual só tem um corpo de desejos, um corpo molecular, e isso é tudo. Atualmente este veículo é chamado de corpo astral, mas não é realmente o corpo astral. Precisamos criar um corpo astral para nós mesmos, se realmente desejamos o nascimento de Cristo em nossos próprios corações. Hidrogênio SI-12. O organismo humano é uma verdadeira fábrica. O organismo humano transmuta hidrogênios brutos em hidrogênios sutis. Do ar extraímos muitas substâncias que a ciência ignora. Quando inspiramos, introduzimos os hidrogênios em nosso corpo, e quando expiramos, perdemos as partículas mais finas desses hidrogênios, se não formos capazes de retê-los com sabedoria. Para poder reter as substâncias mais sutis dentro de nosso organismo, é necessário possuir uma certa quantidade das referidas substâncias correspondentes, então estas últimas servem como um imã que atua sobre o ar inalado, atraindo sempre as substâncias mais sutis. Novamente chegamos à antiga lei da alquimia. Para produzir ouro é necessário ter uma certa quantidade de ouro verdadeiro. O Evangelho diz: a quem tem, mais se dá, e quanto mais tem, mais se dá, mas a quem nada tem, nada lhe é dado, e até o que tem lhe será tirado. Realmente toda a alquimia é apenas uma descrição alegórica do laboratório de nosso corpo físico e a transformação de substâncias grosseiras em substâncias mais sutis. O novo nascimento sobre o qual tanto falamos em todas as nossas mensagens passadas é absolutamente sexual. Um grande sábio disse: o hidrogênio SI-12 representa o produto final da transformação dos alimentos no organismo humano. Esta é a matéria com a qual o sexo trabalha e que o sexo fabrica. É semente ou fruto? É claro que o hidrogênio sexual se processa no organismo humano de acordo com as 7 notas da escala musical. De Dó a Si. No entanto, hidrogênio SI-12 pode passar para Do da próxima oitava superior com a ajuda de Maituna, magia sexual Arcano AZF. A união sexual do homem e da mulher durante o Maituna, sem ejaculação do inseminize, produz uma segunda oitava superior, desenvolvendo um novo organismo independente, luminoso e resplandecente, muito diferente daquele utilizado pelos desencarnados. Este novo organismo é o verdadeiro e legítimo corpo astral. O corpo astral realmente nasce do mesmo sêmen, da mesma substância, da mesma semente que dá origem ao corpo físico, a única coisa que difere é o procedimento. O fundo íntimo, o vitalismo da célula viva está saturada com o hidrogênio SI-12, e quando todas as células orgânicas estão totalmente saturadas e impregnadas com este hidrogênio sexual, então esta substância se cristaliza na forma esplêndida do corpo astral. Isto é o que na alquimia se chama transmutação do chumbo em ouro. Realmente, só as pessoas que têm corpo astral vivem conscientes nos mundos internos, tanto durante o sono do corpo físico, como depois da morte. Na literatura oculta, o nome de corpo astral é dado ao corpo de desejos mencionado por Max Zendel. Por enquanto, o corpo de desejos realmente substitui o corpo astral, mas não é o corpo astral. O corpo dos desejos é um corpo molecular frio, fantasmagórico e inconsciente. O corpo dos desejos é o corpo da morte usado pelos desencarnados comuns. Nutrição do corpo astral.
O corpo astral é o esplêndido e maravilhoso veículo normalmente utilizado pelos anjos e mestres da grande loja branca. Este veículo luminoso depois de nascer também precisa de seu alimento para crescer, desenvolver e fortalecer. É urgente saber que o alimento para o corpo astral é fabricado pelo organismo humano, que é sustentado com hidrogênio 48, mas o excesso deste hidrogênio torna-se hidrogênio 24 com o qual o corpo astral é alimentado. O iniciado não deve desperdiçar o hidrogênio 48 para ter um bom excedente desse hidrogênio, para elaborar o hidrogênio 24 que deve servir de alimento básico para o corpo astral. Um grande mestre, falando sobre este assunto, disse: a energia é desperdiçada especialmente em emoções desnecessárias ou desagradáveis, sejam elas possíveis ou impossíveis, na falta de educação, na pressa desnecessária, no nervosismo, na irritabilidade, na fantasia, nos devaneios, etc. A energia é desperdiçada com o mau funcionamento dos centros, na tensão desnecessária dos músculos, tensão que não tem proporção com o trabalho produzido, no interesse que colocamos nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou nas pessoas que nos cercam e que, na verdade, não têm o menor interesse real, no desperdício constante de atenção, etc. O organismo recebe hidrogênios brutos de fora, matéria-prima que deve ser transmutada através da alquimia em hidrogênios sutis que devem então ser cristalizados de forma muito especial, para criar os corpos internos. O astral é uma esplêndida cristalização do hidrogênio Si-12. Assim como o corpo físico é engendrado pelo ato sexual, também o corpo astral é engendrado pelo ato sexual. Assim como nasce o corpo físico, nasce o corpo astral. Assim como a criança precisa de nutrição para o crescimento dos tecidos, também o corpo astral precisa do hidrogênio 24 como alimento para alcançar o desenvolvimento e o crescimento. O crescimento interior, o desenvolvimento dos corpos internos, o astral, o mental, etc. é um processo material completamente análogo ao crescimento do corpo físico. O corpo mental. Muito já foi dito sobre a mente na literatura pseudo-oculta, pseudo-esotérica, etc. Sempre nos perguntamos: a que mente se referem os ocultistas? Temos milhares de mentes, a qual delas você vai querer se referir? Na verdade, a pluralidade do eu é a base da pluralidade da mente. O self é uma legião de demônios, cada demônio tem sua própria mente. A máquina orgânica está sob o centro de muitos demônios que nem se conhecem. Demônios que brigam entre si. Inferno, eles estão lutando pela supremacia. Inferno de desejo. Demônios de memórias, desejos, medos, ódios, violências. Paixões. Inveja, ganância. Luxúria, orgulho. Ciúmes. Vai. Etc. A mente não tem individualidade e ainda assim os textos pseudo-ocultos falam maravilhas sobre a individualidade humana. Tanta ignorância causa dor. O egoísmo é a base da ignorância. Precisamos dissolver o ego reencarnante. Só dissolvendo o ego, só morrendo eu mesmo, só nos desegoistizando, nos individualizamos. Mas a individualidade não é tudo, depois temos que chegar à superindividualidade. A mente deve passar por uma morte suprema e um nascimento supremo. É preciso que o ego morra. É urgente que nasça o corpo mental. Devemos trabalhar com a morte, devemos trabalhar com a vida. Com a morte trabalhamos com base na compreensão profunda. Com a vida praticamos magia sexual. Estamos morrendo aos poucos. Estamos crescendo aos poucos. Precisamos morrer de momento a momento. Precisamos nascer de momento a momento. Mediante o Maituna, a magia sexual, o hidrogênio Si-12 após cristalizar-se no corpo astral, recebe um novo choque que o coloca no dó de uma terceira oitava musical. Então adquirimos o corpo mental. Esse é o sistema para alcançar um corpo mental. Assim nasce o corpo mental. O corpo mental nos dá a verdadeira individualidade mental. O corpo mental nos torna indivíduos. Somente com o corpo mental nos individualizamos. É falso dizer que já somos individualizados.
Hoje somos apenas máquinas controladas pela legião do eu. Isso é tudo. O excedente das substâncias vitais não gastas no corpo astral pode então ser usado para a nutrição do corpo mental. Como o hidrogênio 24 não é totalmente gasto no corpo astral, ele se torna o hidrogênio 12, que serve para alimentar o corpo mental. Disse um grande mestre: todas as substâncias para a manutenção da vida do organismo, para o trabalho psíquico, para as funções elevadas do consciente e para o crescimento dos corpos superiores, são produzidas pelo organismo a partir dos alimentos que recebe de fora. O corpo recebe 3 tipos de alimentos. Primeiro, a comida comum que comemos todos os dias. Segundo, o ar que respiramos. Terceiro, nossas impressões. O processo de transformação das substâncias que entram no organismo, a transformação das substâncias grosseiras em finas, está sob o governo da lei das oitavas musicais e do corpo mental. O corpo da vontade consciente. As pessoas acreditam ter uma vontade consciente quando na realidade só têm desejos que, concentrados nesta ou naquela direção, são falsamente dominados como força de vontade, quando na realidade é apenas a força do desejo. Precisamos adquirir o corpo da vontade consciente. Isso é conhecido na literatura oculta como o corpo causal. Faquires, monges, yogis e gnósticos, todos concordamos com o propósito de adquirir o corpo da vontade consciente, porque sabemos muito bem que esse corpo é o que nos torna imortais no sentido mais completo da palavra. Realmente só é possível adquirir dito corpo com maituna, magia sexual ou arcano AZF. Fakir alcança o domínio de seu corpo físico e revigora sua força de vontade, mas não consegue adquirir o corpo da vontade consciente. O monge atinge o controle completo de suas emoções, mas não atinge o corpo da vontade consciente. O yogi alcança o controle total sobre sua mente, mas falha em adquirir o corpo da vontade consciente. Faquires, monges e yogis devem decidir trabalhar mais cedo ou mais tarde com o hidrogênio Si-12 para realmente adquirir o corpo da vontade consciente. O excesso de hidrogênio Si-12, depois de cristalizado como corpo mental, necessita de um choque adicional que o colocará na nota dó de uma quarta oitava da escala musical. A quarta oitava da escala musical origina a cristalização do hidrogênio Si-12, na forma resplandecente do corpo da vontade consciente, que nos torna imortais. O excesso de hidrogênio Si-12 não gasto no corpo mental torna-se então o hidrogênio 6 com o qual o corpo da vontade consciente é alimentado. Só quem já tem o corpo da vontade consciente possui realmente o que se chama vontade verdadeira. Quem possui o corpo da vontade consciente não é mais vítima das circunstâncias, e ele é capaz, muito capaz de determinar as circunstâncias, e elas não o determinam. Os 4 corpos. No esoterismo cristão, os 4 corpos são chamados de corpo carnal, corpo natural, corpo espiritual e corpo divino. O físico é o corpo carnal, o astral é o corpo natural, o mental é o corpo espiritual e o causal é o corpo divino. Realmente, antes de termos esses 4 corpos, somos apenas animais intelectuais e nada mais. Só quem já possui os 4 corpos pode enfrentar seu espírito trino, sua monada divina, para se tornar um homem de verdade. O problema da alma. Muitas pessoas nos escreveram aterrorizadas com nossa afirmação de que o homem ainda não tem alma. Alguns nos chamaram de materialistas. O homem realmente tem dentro a essência para fabricar alma, uma fração de seu princípio causal, o material psíquico com o qual deve fabricar alma. A essência transforma-se em alma pela dissolução do eu. Este último gasta desajeitadamente o material psíquico em explosões atômicas de ira, ganância, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. Dissolvido o eu, acaba o gastador e depois a essência, que ela se fortalece até se tornar uma alma que pode ser mortal ou imortal. É mortal se não recebe o fogo do Espírito Santo. Esse fogo sagrado só resulta da transmutação inteligente de nossas secreções sexuais através do maituna. Os 4 corpos, a essência e o espírito. Quem já possui os 4 corpos, quem fabricou uma alma trabalhando com a essência e ama verdadeiramente a humanidade,
tem o luxo de encarnar sua monada divina, que é espírito divino e alma cósmica. Esta monada é trina, imortal e está além da eternidade e do tempo. Max Endel chama o espírito trino de espírito divino, espírito vital e espírito humano. Os teosofistas dominam esta tríade Atman-Buddhi-Manas. Realmente possuímos apenas uma fração dessa tríade divina, a essência, a matéria-prima para fabricar a alma. É falso garantir que o espírito trino já esteja dentro do corpo. Primeiro temos que construir o templo, criar os 4 corpos, sobre a pedra viva, sexo. Somente quem possui os 4 corpos pode encarnar sua tríade divina. Somente aquele que incorpora sua tríade divina é um homem de verdade. O animal intelectual falsamente chamado de homem é apenas um embrião, com possibilidades de desenvolvimento que podem ser desenvolvidas ou perdidas para sempre. Não é uma lei que essas possibilidades se desenvolvam, o mais natural é que se percam para sempre. A lei da evolução e sua irmã gêmea, a lei da involução ou regressão, são leis puramente mecânicas que nada têm a ver com a autorrealização íntima. Quem quer se autorrealizar plenamente precisa da revolução da consciência. Quando dissolvemos o eu, há uma revolução da consciência. Quando criamos os 4 corpos, há uma revolução da consciência. Quando encarnamos nossa tríade divina, ocorre uma revolução da consciência. Nascer, morrer, sacrificar-se pela humanidade, são os 3 fatores básicos da revolução da consciência. Nós, gnósticos, somos totalmente revolucionários. Queremos a revolução total. Cristalização do hidrogênio Si-12. Os 4 corpos resultam da cristalização do hidrogênio Si-12 por meio da lei das oitavas musicais. Todo adepto resulta da cristalização do hidrogênio Si-12. Existem cristalizações positivas e cristalizações negativas. Qualquer erro sincero pode cristalizar de forma negativa. Os adeptos da mão esquerda são cristalizações negativas. Cristalizações negativas resultam do tantrismo negro. Maituna com derramamento do licor seminal é tantrismo negro. Todos aqueles que cristalizaram negativamente, quando descobrem seu erro, devem dissolver sua cristalização, e este é um trabalho terrivelmente doloroso. Se o adepto da mão negra não dissolver sua cristalização à vontade, então ele entra no reino mineral para participar da sorte do mineral. Na verdade, o mineral é o Aviti e está sob a superfície da Terra e suas zonas mais densas correspondem à litosfera e à barisfera da Terra. No Aviti existe a lei da involução que faz os escuros retrocederem pelos estados humano, animal, vegetal e mineral. O resultado final daqueles que entram em Aviti é a desintegração final. A iniciação venústica. Todo verdadeiro homem tem o direito de receber a iniciação venusta. O animal intelectual falsamente chamado homem não tem direito de receber a iniciação venusta. O verdadeiro homem deve trabalhar muito intensamente para levar o hidrogênio Si-12 até a 7ª oitava musical, a 5ª e a 6ª oitavas correspondem a Buddhi e Atman sucessivamente. Quando o hidrogênio Si-12 atinge a 7ª oitava musical, vem a iniciação venusta. Então, e só então, celebramos verdadeiramente o Natal do coração. Inutilmente Cristo teria nascido em Belém se não nascesse também em nossos corações. O dragão resplandecente da sabedoria é o Cristo interno de todo homem verdadeiro que vem ao mundo. Se queremos celebrar o Natal de coração, precisamos nos tornar homens de verdade. O animal intelectual não pode celebrar o Natal do coração. É necessário que cada um de nós se torne um verdadeiro homem. É urgente encarnar o Cristo. Aquele que encarna o Cristo interno torna-se o homem solar, o Cristo vivo. Os fariseus hipócritas. Os fariseus hipócritas nunca se autorrealizam. Esses são os que ficam horrorizados quando veem que alguém come carne ou bebe um copo de vinho. O exterior do copo e o prato estão limpos, mas o interior de suas consciências e suas mentes estão cheios de rapina e maldade. Há entre vós escribas e fariseus hipócritas que criticam as tolices do próximo, mas vós sois como sepulcros que não se veem, e os homens que neles andam não o sabem.
Conhecemos o caso de uma senhora que criticou alguém que comeu um pedaço de carne ou bebeu um copo de vinho, mas tinha 2 maridos. Conhecemos o caso de um homem que falava docemente e distribuía bênçãos por toda parte, mas não fazia objeções em assassinar milhares de cidadãos. Ai de vós fariseus, que amam os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Esses são os fariseus que se escandalizam com tudo, mas que vendem o Cristo por 30 moedas de prata. A autorrealização íntima não está no que comemos ou no que deixamos de comer. A autorrealização íntima nada tem a ver com as poses de mansidão fingida, nem com a doçura da puritana. A autorrealização íntima não é para tolos, nem para hipócritas, nem para nenhum fariseu hipócrita. A autorrealização íntima é só para revolucionários. A autorrealização íntima é para quem sabe aproveitar ao máximo a medula e o sêmen. A autorrealização íntima é para aqueles que resolvem morrer de momento a momento. A autorrealização íntima é para quem se sacrifica pela humanidade. Nenhum fariseu hipócrita, nenhum hipócrita, entrará no reino da magia e do esoterismo. Quem não dança uma música, quem se horroriza porque alguém está feliz, quem se benze porque o vizinho bebeu um copo de vinho ou comeu um pedaço de carne, não entrará no reino, meus irmãos. Compreendam, amados, que a autorrealização íntima é apenas para aqueles que entram pela porta estreita e pelo caminho estreito. Existe apenas uma porta e um caminho, essa porta e esse caminho é o sexo. Aqueles que dizem que existem muitos caminhos estão mentindo porque Jesus, o Cristo, realmente ensinou apenas um caminho e uma porta. Cuidado com os fariseus hipócritas que te dizem palavras doces, mas mentiras. Cuidado com aqueles que pensam ser mais sábios que Cristo, afirmando que existem muitos caminhos, quando na verdade ele ensinou apenas um caminho. Cuidado com aqueles fariseus hipócritas que te dizem que a lei da evolução te levará ao objetivo. Saiba que a evolução e sua irmã gêmea, a lei da involução, são apenas leis mecânicas, que não podem autorrealizar ninguém porque a autorrealização não pode ser resultado da mecânica. Seja manso e humilde em pensamentos, palavras e ações, mas quando se trata da verdade, seja forte em pensamentos, palavras e ações. Se queres a autorrealização íntima, tens que te revolucionar e lutar de espada na mão contra ti mesmo, contra a natureza, contra o cosmos, contra tudo e todos. O reino dos céus é tomado pela tempestade, os bravos o tomaram. Meus irmãos, desejo-lhes uma feliz Páscoa e um próspero Ano Novo. Que a estrela de Belém brilhe em seu caminho. Paz inverencial. Samael a 1 Veor